Algumas sugestões práticas para a vida diária. Número 1. Levanta cedo. Logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então, reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente. Que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Imagina mentalmente a figura de teu mestre em estado de samadhi. Fixa esta imagem diante de ti. Preenche-a com todos os detalhes. Pensa nele com reverência e reza para que todos os erros de omissão e comissão possam ser perdoados. Isso facilitará grandemente a concentração, purificará o teu coração e muito mais. Ou então reflete sobre as fraquezas do teu caráter, compreende plenamente os males e os prazeres passageiros que elas te proporcionam, e quere firmemente fazer tudo quanto possas para não ceder a elas da próxima vez. Esta autoanálise e o apresentar a ti mesmo perante o tribunal da tua própria consciência facilita, em um grau até agora não imaginado, o teu progresso espiritual. Quando estiveres tomando banho, exercita durante todo o tempo a tua vontade, para que as tuas impurezas morais sejam levadas pela água juntamente com as demais impurezas do teu corpo. Em teu relacionamento com os outros, observa as seguintes regras. Primeiro, nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como teu dever, isto é, nunca faças qualquer coisa desnecessária. Antes de fazer algo, pensa se é teu dever fazê-lo. Segundo, nunca digas uma palavra desnecessária. Pensa nos efeitos que tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Nunca te permitas violar teus princípios por força de tuas companhias. Terceiro, nunca permitas que qualquer pensamento desnecessário ou vão ocupe a tua mente. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Não podes esvaziar tua mente de uma só vez. Por isso, no início, tenta evitar pensamentos maus ou ociosos, antes ocupando a tua mente com a análise de tuas próprias faltas ou com a contemplação daqueles que são perfeitos. Quarto, durante as refeições exercita a tua vontade, de modo a que o teu alimento seja apropriadamente digerido a fim de formar para ti um corpo em harmonia com tuas aspirações espirituais, que não gere paixões maléficas e maus pensamentos. Come apenas quando tiveres fome e bebe apenas quando tiveres sede, nunca de outro modo. Se um prato especial atrai o teu paladar, não te permitas ser seduzido a comê-lo para satisfazer aquele desejo ardente. Lembra-te de que o prazer não existia alguns segundos antes e que cessará de existir alguns segundos depois, de que é um prazer transitório e que aquilo que agora é um prazer irá tornar-se dor se tu o ingerires em demasia. De que dá prazer apenas à língua. Lembra-te de que se te afligires em demasia para obter tal prato e te permitires ser seduzido por ele, não terás qualquer tipo de pudor para consegui-lo. De que uma vez que existe outro objeto que te possa trazer felicidade eterna, convergir teus desejos para algo transitório é pura tolice. De que tu não és nem o corpo nem os sentidos e, portanto, o prazer e as dores que eles experimentam jamais poderão realmente te afetar e assim por diante. Pratica a mesma série de raciocínios no caso de qualquer outra tentação e ainda que venhas a falhar muitas vezes, mesmo assim, com toda certeza, chegarás ao êxito. Não leias em demasia. Se leres por 10 minutos, reflete por outras tantas horas. Habitua-te à solidão e a permanecer só com os teus pensamentos. Acostuma-te ao pensamento de que ninguém além de ti pode dar-te assistência e desapega-te de tuas afeições em relação a todas as coisas gradualmente. Antes de dormir,
Reza como fizeste pela manhã. Faz uma revisão das ações do dia. Vê onde tu falhaste e resolve então que não falharás nas mesmas coisas amanhã. Número 2. O motivo correto para a busca do autoconhecimento é aquele que pertence ao conhecimento e não ao eu. O autoconhecimento vale a pena ser buscado em virtude de ser conhecimento e não em virtude de pertencer ao eu. O principal requisito para a aquisição do autoconhecimento é o amor puro. Busca o conhecimento por puro amor e o autoconhecimento finalmente coroará o teu esforço. O fato de um estudante progredir com impaciência é a prova evidente de que ele trabalha por recompensa e não por amor. Ou que, por seu turno, prova que ele não merece a grande vitória que está reservada para aqueles que realmente trabalham por puro amor. O Deus está em nós, isso é, o espírito de amor e verdade, justiça e sabedoria, bondade e poder deve ser o nosso único, verdadeiro e permanente amor, nossa única confiança em tudo, nossa única fé em que, permanecendo tão firme como uma rocha, podemos confiar para sempre. Nossa única esperança, que nunca nos abandonará, mesmo que tudo mais pereça, e a única coisa que temos de procurar obter com nossa paciência, esperando, com contentamento, até que o nosso mau karma tenha se extinguido, quando então o Divino Redentor nos revelará sua presença dentro de nossa alma. A porta através da qual ele entra é chamada contentamento, pois aquele que está descontente consigo mesmo está descontente com a lei que o fez tal como ele é. E como Deus é ele mesmo, a lei, Deus não se manifestará àqueles que estão descontentes com ele. Se admitirmos que estamos na corrente da evolução, então cada circunstância deve ser considerada totalmente justa para nós. E o fracasso de nosso desempenho numa linha de ação deveria ser considerado a nossa maior ajuda, pois não podemos aprender de nenhum outro modo aquela serenidade na qual insiste Krishna. Se todos os nossos planos fossem bem-sucedidos, então nenhum contraste se apresentaria a nós. Também aqueles planos assim feitos poderiam estar baseados em nossa ignorância e, portanto, ser errôneos, de modo que a bondosa natureza não nos permitirá realizá-los. Não somos culpados pelo plano, mas através da não aceitação de sua realização, podemos adquirir demérito kármico. Se tu, por qualquer motivo, encontra-te abatido, então, na mesma proporção, os teus pensamentos enfraquecerão em poder. Pode-se estar confinado numa prisão e ainda assim ser um trabalhador pela causa. Desta forma, rogo-te para tirar de tua mente qualquer desgosto pelas circunstâncias presentes. Se conseguires olhar para tudo isso justamente como sendo aquilo que tu de fato desejaste, então isso não apenas fortalecerá os teus pensamentos, como também atuará reflexivamente sobre o teu corpo, tornando-o mais forte. Agir e agir sabiamente quando chegar o tempo da ação, esperar e esperar pacientemente quando for tempo para repouso. Põe o homem em harmonia com os altos e baixos das marés da vida e, deste modo, tendo a lei e a natureza como seu respaldo e a verdade e a caridade como faróis luminosos a lhe indicarem o caminho, ele poderá realizar maravilhas. A ignorância desta lei resulta em períodos de entusiasmo irracional de um lado e depressão e até mesmo desespero do outro. O homem torna-se assim vítima de suas flutuações, quando deveria ser o senhor delas. Tem paciência, candidato, como alguém que não teme fracassos nem corteja êxitos. A energia acumulada não pode ser aniquilada, deve ser transferida para outras formas ou ser transformada em outros tipos de movimento. Ela não pode permanecer para sempre inativa e ainda assim continuar a existir.
É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Se a sua energia acumulada não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade e mais forte que a razão. Para controlá-la, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior. Desse modo, o amor por alguma coisa vulgar pode ser modificado, transformando-o em amor por algo elevado, e o vício pode ser transmutado em virtude, se o seu curso for alterado. A paixão é cega, vai para onde for conduzida, e a razão é um guia mais seguro para ela que o instinto. A ira contida, ou amor, acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá o seu agente. Após a tempestade vem a bonança. Os antigos diziam que a natureza tem aversão ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão. Se ela for expulsa, uma outra influência elemental tomará o seu lugar. Não deveríamos, portanto, tentar destruir o inferior sem pôr algo em seu lugar, mas de fato deveríamos substituir o inferior pelo superior, o vício pela virtude e a superstição pelo conhecimento. Número 3. Aprende que não há cura para o desejo, que não há cura para a busca de recompensa, que não há cura para o sofrimento de estar ansioso por algo, a não ser fixando a visão e a audição naquilo que é invisível e inaudível. O homem tende a acreditar na sua capacidade inata de progredir. Não deve se atemorizar ao considerar a grandeza de sua natureza superior, nem se deixar arrastar pelo seu eu inferior ou material. Todo o passado nos mostra que as dificuldades não devem servir de desculpa para o desânimo, muito menos para o desespero. De outro modo, o mundo não teria as muitas maravilhas da civilização. A força de vontade para seguir adiante é a primeira necessidade daquele que escolheu seu caminho. Onde pode ela ser encontrada? Olhando-se ao redor, não é difícil ver onde outros homens encontram sua força. A sua fonte é a convicção profunda. Abstente porque é correto o abster-se, não para te conservares limpo. O homem que luta contra si mesmo e vence a batalha só pode fazê-lo quando sabe que naquela luta ele está fazendo aquilo que vale a pena ser feito. Não resistas ao mal, isto é, não te queixes nem te irrites com as vicissitudes inevitáveis da vida. Esquece de ti mesmo, servindo aos outros. Se os homens maltratam, perseguem ou enganam os seus semelhantes, por que resistir? Na resistência, criamos males ainda maiores. O trabalho imediato, qualquer que seja, tem implícito o clamor do dever, e a sua relativa importância ou não importância não deve ser em absoluto considerada. O melhor remédio para o mal não é a repressão, mas a eliminação do desejo. E isso pode ser melhor alcançado mantendo-se a mente constantemente fixa em coisas divinas. O conhecimento do eu superior é solapado quando se deixa a mente comprazer-se com os objetos dos sentidos desgovernados. Nossa própria natureza é tão vil, orgulhosa, ambiciosa e tão cheia de seus próprios apetites, julgamentos e opiniões, que se as tentações não a dominassem, ela se deterioraria irremediavelmente. Portanto, somos tentados até o fim para que possamos conhecer a nós mesmos a ser humildes. Sabe que a maior das tentações é a de não ter tentação alguma. Por esse motivo, alegra-te quando elas te assaltarem, e com resignação, paz e constância resiste a elas. Sente que tu não tens de fazer nada para ti mesmo, mas que certas tarefas são designadas para ti pela divindade, as quais tu tens de cumprir. Deseja a Deus e não algo que Ele possa proporcionar-te.
tudo que deva ser feito tem de ser feito, mas não com o propósito de satisfazer-se com o fruto da ação. Se todas as ações de uma pessoa forem executadas com a plena convicção de que não têm qualquer valor para o agente, mas que devem ser efetuadas simplesmente porque têm de ser feitas, em outras palavras, porque está em nossa natureza agir, então a personalidade egoísta em nós se enfraquecerá cada vez mais, até que chegue a apaziguar-se, permitindo ao conhecimento revelar o eu verdadeiro a brilhar em todo o seu esplendor. Não se deve permitir que a alegria ou a dor afaste a pessoa de seu firme propósito. Até que o Mestre te escolha para vir a ele, esteja com a humanidade, trabalhando de modo altruísta pelo seu progresso e evolução. Somente isso pode trazer verdadeira satisfação. O conhecimento aumenta na proporção do seu uso, isto é, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Portanto, buscador da verdade, com a fé de uma criancinha e a vontade de um iniciado, compartilha daquilo que tens com aquele que nada possui para confortá-lo em sua jornada. Um discípulo tem de reconhecer de maneira inequívoca que a própria ideia de direitos individuais nada mais é que a manifestação da natureza venenosa da serpente do eu. Ele jamais deverá considerar outro homem como alguém passível de ser criticado ou condenado, nem tampouco poderá o discípulo elevar sua voz em autodefesa ou desculpa. Nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo. Todos são igualmente teus instrutores. Não mais se deve trabalhar para ganhar qualquer benefício temporal ou espiritual, mas tão somente para cumprir a lei da existência, que é a justiça à vontade de Deus.